Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A pregação de hoje está em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, fala com a tua igreja e salva as almas, Senhor. Fortalece aqueles que ouvirem a tua palavra nessa caminhada, para que aguardemos o arrebatamento da igreja, Senhor. Abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui diz o seguinte, em Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E quando Jesus entrou numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então Jesus estava indo a Jerusalém, passando por Samaria. Quando ele caminhava ali com os discípulos, vieram até ele, ficaram sabendo que ele estava ali, 10 homens que estavam leprosos. Irmão, lepra naquela época não tinha cura. Quem pegava lepra ia apodrecendo a carne, apodrecendo, adoecendo até morrer. Então esses 10 homens estavam condenados à morte pela doença que eles tinham, que era a lepra. E quando eles ficaram sabendo que o Senhor Jesus estava indo, eles correram. Quando eles ficaram sabendo, eles correram, pararam de longe, porque a doença era contagiante, contagiosa, pegava nas pessoas. Então eles pararam de longe e gritaram: Senhor, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles obedeceram a ordem. Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E na hora que eles estavam indo, eles ficaram limpos. Eles olharam para a pele deles, eles estavam curados. Glória a Deus, aleluia. E um deles, quando viu que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando ele viu que estava limpo, ele falou: glória a Deus, graças a Deus, vou lá agradecer ao Senhor Jesus. E voltou correndo para agradecer. E voltou glorificando a Deus, dando glória a Deus em alta voz. E ele caiu aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, encostou o rosto lá no chão, dando graças, e este era samaritano. Olha só para você ver, dos 10, só um voltou, e era samaritano. E voltou glorificando a Deus, e quando chegou aos pés do Senhor Jesus, quando chegou ali, se ajoelhou e pôs o rosto no chão para adorar ao Senhor Jesus. E ele era samaritano, nem era do povo judeu. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus perguntou para ele. Aí ele respondeu: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Os discípulos aqui responderam. Só esse estrangeiro é que voltou para dar glória a Deus, os outros não voltaram. E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aqui, irmão. 10 receberam cura. 10 receberam a cura de uma doença chamada lepra, que não tinha cura na época. Em estágio bem avançado lá que eles estavam lá. 10 foram curados. Um voltou. Esse um que voltou, ajoelhou-se, pôs o rosto no chão, em terra, encostou o rosto no chão, na frente do Senhor Jesus, em agradecimento, glorificando a Deus pela cura. Agora vem o segredo. Jesus olha para ele, 10 foram curados, mas Jesus diz assim: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só um foi salvo. Jesus curou 10, mas só um foi salvo. Um foi curado e foi salvo. Os outros foram apenas curados, porque não voltaram para agradecer, para buscar o Senhor Jesus, para dar glória a Deus.
Alguma semelhança com os dias de hoje, irmãos? O povo vai na igreja, busca a bênção, ganha a bênção, ó, da linha. Será que vai ser salvo? Vai arrepender, porque vai chegar aquele dia em que Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa palavra é a pior palavra que você pode ouvir na sua vida. Continuando, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles queriam o reino de Deus na terra, com um rei rico, coroa de ouro na cabeça, todo pomposo. Não. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele está aqui, o reino de Deus está aqui, ou vão dizer, ele está ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. Olha a palavra, irmãos. O reino de Deus está dentro de nós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Por que ele estava dizendo? Porque ele iria morrer, ressuscitar e subir aos céus, para ficar à destra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz: dias virão em que vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Glória a Deus. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Ou seja, está acontecendo hoje, nós vemos aí falsos cristos, né? Falsos Jesus, né? O tal do Henri Cristo lá que montou foi um harém de mulher. Já apareceu uns outros aí que são milionários, que quer dinheiro. Tudo falando que é Jesus. Tá assim de falso Cristo. Porque como relâmpago, olha como será a segunda vinda do seu Jesus. Aqui ele diz agora, ó. Porque como relâmpago, que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Quando o Senhor Jesus vier, meu irmão, arrebatar a igreja, vai ser como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Chegou, saiu, já levou o povo dele. É o nosso arrebatamento, quando nós subiremos, irmão. Espero em Deus que eu suba, em nome do Senhor Jesus, e que cada um que está ouvindo essa pregação possa se converter ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, glorificar a Deus, voltar e se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus e pôr o rosto em terra para que seja salvo. Tá bom, irmãos? Porque o nosso lugar diante do Senhor Jesus é de joelho. Eu vejo muita pessoa dizer assim: eu vou chegar lá no céu e vou dar um abraço em Jesus. Ô, irmão, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Vai chegar lá no céu, meu irmão, vai dobrar o joelho diante dele. E fico feliz de fazer isso. Amém? Mas aí ele continua dizendo: então o Filho virá, o Senhor Jesus virá no arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. Ele virá. Assim como um relâmpago se mostra sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas primeiro convém que ele padeça muito, porque ele não tinha morrido ainda. E seja reprovado por esta geração. Ou seja, os judeus ainda estavam indo reprová-lo e condená-lo à morte de cruz. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Noé, irmão? Noé falava: vai chover, vai inundar. Ninguém acreditava nele. Hoje nós falamos: Jesus já está voltando. E o povo não acredita. Jesus está voltando. Eles não acreditam. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha para você ver, meu irmão. Então, está em alguma semelhança com os dias de hoje? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, o arrebatamento vai pegar a todos de surpresa. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Aquele povo estava tão depravado que os pecados deles incomodaram a Deus lá no céu. Incomodaram muito. Deus mandou Ló sair dali com a família dele, a esposa e 2 filhas, e a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal, e 2 filhas, e saiu. Quando ele saiu, choveu fogo e enxofre, e matou a todos daquela cidade. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, quando ele voltar, na volta do Senhor Jesus. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Naquele dia, meu irmão, o Senhor Jesus arrebata a igreja e leva. Aí, o anticristo, o filho da perdição, Satanás, o filho de Satanás, vai estar governando, vai assumir o governo da terra. E a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: quem não aceitar a marca da besta vai morrer. Quem não colocar uma marca, quem não negar a Jesus, tem que negar a Jesus. Quem não negar a Jesus vai morrer. Então, quem não colocar a marca da besta na testa ou na mão direita vai morrer. E aí o Senhor Jesus disse que qualquer que salvar a sua vida, ou seja, qualquer que fizer o pacto com o anticristo e aceitar a marca da besta, na testa ou na destra, na mão direita, ou qualquer que negar ao Senhor Jesus, vai ganhar a vida ali, porque ele não vai morrer, e vai permanecer vivo com o anticristo. E aí o Senhor Jesus disse: qualquer que salvar a sua vida, negando o nome dele, aceitando a marca da besta, vai perder a vida na condenação eterna e ser lançado no lago de fogo. E qualquer que a perder, salvá-la. Aquele que não aceitar a marca e aquele que confessar o nome do Senhor Jesus até a morte, não negar o nome de Jesus, esse vai salvar a sua vida. Porque quando ele morrer, os anjos de Deus já estarão ali do lado dele para levar a alma dele para o paraíso. Na verdade, ali já vão levar já para as bodas do Cordeiro. Porque eles vêm da grande tribulação. Melhor, eles vão para debaixo do altar. Glória a Deus. Mas vão salvos. Não participarão das bodas, mas estarão salvos. Glória a Deus. Então, qualquer que perder a vida, vai salvar. Se você ficou lá para o período do anticristo, a igreja foi arrebatada e você ficou, não aceite marca. Não faça pacto com o líder que vai aparecer. Não negue o nome do Senhor Jesus e você será salvo. Glória a Deus. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Então, em muitos lares onde um dos cônjuges é servo de Deus e o outro é ímpio, aquele que serve a Deus será arrebatado e o outro vai ficar. 2 pessoas estarão juntas, moendo cana, milho. Uma será tomada e a outra deixada. 2 amigos trabalhando no mesmo emprego. Aquele que for servo de Deus, que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que anda segundo o ensinamento bíblico, dando glória a Deus, esse será levado e o outro deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Está falando bem claro, irmãos. Nem todos subirão. Aquele que não aceitar o Senhor Jesus não vai subir. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então não é aqui em Jerusalém ou ali, não. Onde tiver o corpo do salvo e do ímpio, trabalhando junto, aí será. Não importa o país, o estado, não importa nada, a tribo, não importa. Aonde estiver o corpo, aí será o arrebatamento daqueles que forem salvos no Senhor Jesus. Amém? Então essa é a palavra mesmo. Então, como é que você faz para ser salvo? Meu irmão, você tem que se arrepender dos seus pecados. Abandonar os seus pecados.
Você tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A primeira coisa, antes de qualquer coisa, você fala assim, eu vou ter que parar de beber, parar de fumar, parar de prostituir, eu estou amaziado, vou ter que separar para aceitar Jesus? Não. Você aceita do jeito que você está. Jesus disse, o médico não vem para o são, o médico vem para os enfermos. Ele não veio para aqueles que estão curados, sarados e com a vida certinha, não. O Senhor Jesus veio para os doentes. Então você vem do jeito que você está. E ele conserta a sua vida. Tá bom? Então o que você tem que fazer? Confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Largar tudo que você está fazendo aí agora, olhar para cá, vir aqui na frente da câmera e repetir comigo. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna, da prisão eterna, para a vida eterna, com o nome escrito no livro da vida. Para o que você estiver fazendo e vem na frente do computador, repete comigo aí. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Então para o que você está fazendo e vem agora, tá bom? Então vem e repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite dentro de mim, do meu coração, da minha mente. Guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, você que aceitou. Você, meu irmão, que já é um servo de Deus e foi edificado com a palavra, compartilha. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, que é o chamado da igreja, é pregar. Se você ainda não sabe pregar, compartilha a pregação e vamos ganhar alma. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. E você ainda que não me segue, irmão, clica aí e segue, para você receber pregações da palavra de Deus sem título, sem CNPJ, sem pedir dinheiro, sem placa de igreja, tá bom? Nós somos a igreja da geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando e nós somos a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Nós somos membros da igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra pregada, que todos sejam edificados, possam compartilhar essa palavra e que as almas se convertam a ti, em nome de Jesus. Irmãos, receba agora a bênção, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que ela te alcance, que a comunhão que nos leva a Deus, ao Espírito, e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, e a consolação, o nosso consolo que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus, irmão.